mudando de assunto completamente, durante a Marcha para Jesus, que foi realizada ontem em São Paulo, o senador Flávio Bolsonaro fez um discurso com um forte tom político e religioso. Ao falar para o público presente no evento, o parlamentar defendeu a necessidade de expulsar o povo do mal do governo em uma declaração que repercutiu entre apoiadores adversários. A fala acontece em um momento de intensa disputa política e já provoca reações nos bastidores de Brasília. Vamos acompanhar um trecho do que disse Flávio Bolsonaro. Agradecer também a Deus, porque hoje nós estamos recebendo Flávio Bolsonaro. Flávio, primeira marcha em São Paulo, né? Pô, grande emoção de estar aqui, participando dessa marcha e reenergizando, né? Eu acredito muito que o mundo, o Brasil está passando por uma grande guerra espiritual e nada melhor do que estar aqui para recarregar a bateria e orar pelas famílias brasileiras. Amém! Flávio, toda a nação evangélica intercedendo pela tua vida, intercedendo pela vida do teu pai todos os dias e o amor que vocês têm pelo nosso país. Um dia como hoje, Flávio, dentro de tudo que vocês têm enfrentado, é um dia que enche também o seu coração de força e esperança? Enche, às vezes a gente acorda com o coração um pouco apertado, né? E tem que ajoelhar e pedir a Deus para dar aquela força no coração, aquela alegria. E hoje é um dia que está explodindo aqui, né? Eu queria muito que teu pai estivesse com a gente aqui presente, mas vamos lutar por ele. O ano que vem, se Deus quiser, a gente profetiza que o Flávio vai voltar aqui para... Obrigado a todo mundo pelas orações aí, continue orando pelo nosso Brasil, que vai dar certo. Obrigado. Em nome de Jesus, é um dia de muita emoção. Vamos lá, então. Flávio Bolsonaro esteve ontem na Marcha para Jesus. Nós aqui do Contexto já havíamos falado sobre esse evento na semana passada, até porque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já havia avisado que participaria da Marcha para Jesus. Ele até disse que evento que ele sempre participa, que ele não faltaria, e ele foi perguntado: olha, o senhor vai participar junto com o Flávio Bolsonaro? Ele: olha, não sei se o Flávio vai participar, mas eu estarei como sempre estive. E o repórter também perguntou: olha, mas o senhor não está participando de agendas, não está se encontrando com o Flávio Bolsonaro? Ele: olha, é melhor você perguntar para ele se ele vai participar, se ele não vai participar. Meio que tergiversando, fugindo um pouco da conversa do encontro com Flávio Bolsonaro. Flávio resolveu ir à Marcha para Jesus, até porque ele sabe muito bem que os evangélicos são grande parte do eleitorado da direita e que não participar traria prejuízos para sua campanha eleitoral. Evento aí, no momento de pré-campanha eleitoral para a presidência da República, ele teria que participar. E não só ele. Grandes nomes da política de São Paulo e do Brasil estiveram presentes nesse evento. Ele, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, esteve lá também com a sua esposa. Estava também outros deputados estaduais, alguns deputados estaduais de São Paulo estiveram lá também. Ronaldo Caiado, que é pré-candidato à presidência da República, também compareceu a esse evento, chegou um pouco depois, mas também compareceu a esse evento. Então a gente está vendo no momento quão grandioso é o palco de um evento que recebeu neste ano menos pessoas que nos anos anteriores, mas não deixa de ser um evento grandioso, com quase 40 mil pessoas nas ruas de São Paulo. Um evento que durou quase o dia inteiro, reunindo pessoas ali em meio à fé, em meio à religião, mas com um tom politizado, um tom político extremamente forte. As pessoas que foram muito também para ver, para ouvir o que esses políticos, o que essas pessoas têm a dizer a respeito da religião. E nesse momento aí que a gente está mostrando para vocês desses vídeos, todos os políticos estavam ali à frente, políticos alinhados à direita, tá, pessoal? A gente vai explicar por que os políticos da esquerda não participaram do evento já já. Mas esses políticos alinhados à direita, centro-direita, estavam aí no palco, todos cantando nesse momento, viu? Se a produção depois quiser rodar o vídeo, a gente roda aqui para mostrar se eles estavam afinados ou não aí para vocês assistirem. Mas todos cantando aí louvores, eram músicas da religião evangélica, participaram por um bom período do tempo desse evento. Então, o Flávio, que passou então boa parte do evento, fizeram questão de permanecer por muito tempo nesse evento. Todos esses políticos da direita
aí em São Paulo. Então, evento importante para capitalizar novos eleitores e manter o seu eleitorado, né? Deixa eu conversar com o Felipe um pouquinho sobre isso. Felipe, evento evangélico grande, um dos maiores do país, talvez seja até o maior, mas um dos maiores eventos evangélicos do país, que acontece todo ano. Os organizadores do evento, que são muito politizados, estão sempre muito próximos dos políticos. O prefeito Ricardo Nunes está sempre presente na igreja deles, inclusive, então eles estão sempre muito presentes de fato. O prefeito e o governador de São Paulo estão próximos dessa igreja específica dos organizadores do evento. Agora, os demais políticos, claro, estão aproveitando desse enorme público. Sóstenes também estava ali, que é líder do PL na Câmara dos Deputados. Sóstenes, que é pastor, também evangélico, mas estava presente aí nesse evento. Aproveitando, no fim das contas, né, Felipe, que é ano eleitoral, vamos aparecer, vamos participar, que é uma grande multidão, vamos aproveitar e juntar religião e política, lembrando que grande parte do público evangélico do Brasil é de direita. Então vamos unir o útil ao agradável. E foram para as ruas de São Paulo, para o palco, né? Ruas não, para o palco São Paulo aí nesse domingo. Domingo não, ó, feriado, foi quinta. Onira, é impressionante essa mistura de religião, né, com política, né? Aí você vê que sim, tem dois lados, né, completamente diferentes. Você vê que a direita se escora muito, né, no evangélico, né, que se escora muito na religião, né, pentecostal, enquanto a esquerda, de certa forma, não consegue dialogar com esse público, né? Isso explica muito, né, por que o Lula insiste na escolha do Messias para o Supremo Tribunal Federal, como a sua indicação, né, de um ministro, né, ao STF ligado à religião pentecostal, né, e quer, de certa forma, dialogar com essa religião. E aí explica também muito por conta, né, da falência, né, da esquerda. Né? A esquerda, infelizmente, não consegue dialogar com os grandes centros, né, periféricos do Brasil, né, porque eu gosto de falar o seguinte, né, existe um estudo muito bom, né, por dois cientistas políticos que eu acho os melhores, né, do Brasil, que é o Bran e o Roberto Dutra, né, que tenta avaliar e tenta fazer um diagnóstico sobre a religião evangélica e a política. Né? E aí ele fala o seguinte, ele fala que a religião evangélica, né, tem dois fatores muito fortes. Né? Primeiro é a coesão social, né? E segundo é aquela ideia da evolução e a construção individual a construção individual, né? E aí essas duas hipóteses, né, você precisa pouco do Estado, né? Porque para o evangélico é muito melhor você evoluir e ajudar a sua comunidade a crescer, né? E é muito melhor você buscar o teu agradecimento individual sem ajuda do Estado, né? Então, por isso que essas políticas tradicionais da esquerda têm uma dificuldade enorme, né, de dialogar com o público pentecostal, né? Exatamente por conta disso, né? É muito melhor, né, eu comprar um brigadeiro para a festa da minha filha da igreja, de uma pessoa da minha comunidade, né, ajudar ela a crescer, né, do que eu incentivar o comércio local, por exemplo, do que eu buscar o Bolsa Família, né, e tentar sobreviver pelo Bolsa Família. Então há uma certa dissonância entre o discurso da esquerda tradicional, né, na esquerda normal, né, na esquerda contemporânea, e o público das grandes periferias dos centros urbanos do Brasil, que está ligado à igreja evangélica. Então você vê que há uma certa dissonância entre os dois discursos. Quando você vê, por exemplo, que no palco tem muito político de direita e pouco político de esquerda, está muito ligado a exatamente esses dois fatores, né? Então você vê realmente que a esquerda tem que realmente mudar o seu discurso e tem que entender, né, o que se passa nos grandes centros urbanos do Brasil. E não está conseguindo encontrar amparo nos grandes centros urbanos do Brasil exatamente porque não consegue dialogar com essas pessoas. Né? E aí você vê que a direita está usando a Marcha para Jesus como um palco político, sim. Né? E a esquerda não consegue fazer a mesma coisa. Né? A esquerda não tem, apesar de ter vários pastores de esquerda também, isso é importante destacar, Nila. Tem vários pastores de esquerda, tem vários pastores ligados ao Lula, ligados ao PT, mas não tem a força que tem a direita, né? Que tradicionalmente, né, o PT era muito ligado à igreja
católica, que foi um dos vetores de crescimento do PT, né, ligado à Igreja Católica. Mas você não vê isso realmente atualmente no Brasil. E aí você vê, né, que o Lula se aproveitou, né, do Messias, pediu para o Messias, né, representar o governo, né, representar ele, né, na Marcha para Jesus, porque ele, de fato, é ligado à Igreja Pentecostal, mas faltou, né, faltou muito político de esquerda, porque eles não têm discurso, né, não têm narrativa que encontra amparo nessa população evangélica, né? E aí se entende por que a esquerda tem muita dificuldade entrar nesse público, Neila. Mas eu acho uma pena, sendo bem sincero para você, né? Apesar de eu entender, e eu não sou uma pessoa preconceituosa, eu entender exatamente essa ligação da política com a religião, né? Eu realmente acho uma pena, né, a esquerda não conseguir, né, ter uma aderência muito grande no público evangélico, como tem a direita, infelizmente. Porque seria muito bom se a gente votasse não por conta da religião e votasse por conta do sentimento político, independente da corrente política que você